Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Azevedo, sou psiquiatra e cofundador do Papo Psi. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um problema também relacionado ao excesso de telas digitais que estamos expostos todos os dias. Em muitos dos meus vídeos, eu falo sobre as telas distrativas, aquela que escolhemos para fazer uso. Logo, podemos ter uma ação mais direta e contundente em relação à regulação ou não do uso dessas telas. Mas, se o uso das telas digitais for uma imposição de nossas relações com o trabalho, será que é possível fazer algo a respeito? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Venham conhecer um pouco mais sobre o burnout digital. Bem, vamos lá? No mundo hiperconectado em que vivemos, infelizmente, passamos uma sensação para o outro de que estamos sempre disponíveis. O mundo digital simplesmente acabou com as barreiras que separam a nossa vida pública de nossa vida privada. Estamos perdendo a cada dia aquela sensação gostosa de chegar em casa, fechar a porta e saber que os problemas do mundo lá fora ficaram lá fora. Falando de minha vida nesse aspecto profissional, um profissional médico, é muito claro para mim essa sensação que eu estou sempre disponível para meus pacientes. Eu vejo isso em algumas mensagens que eu recebo. Vou dar um exemplo. Há alguns anos, quando alguns pacientes nos acessavam, tinha uma mensagenzinha anterior, deles, lembrando que estavam entrando em um mundo privado. Elas eram mais ou menos assim: Olá, Rodrigo, desculpe a mensagem no domingo, mas, ou ainda, olá, doutor Rodrigo, sei que já está tarde, mas... Tinha também assim: olha, sei que já está no seu horário de descanso, mas, e por aí vai. É claro que ainda existem esses tipos de mensagem, mas elas estão ficando cada vez mais raras. Seria muito fácil, para mim atribuir isso apenas a uma falta de cuidado destes pacientes, mas não acredito que seja isso. Eu acredito que estamos diante desse fenômeno do estar sempre disponível, que permeia o nosso tecido social. É como se a vida privada simplesmente tivesse desaparecido. Aos curiosos sobre o que eu faço em relação às mensagens, vou falar, e essas dicas podem ajudar aos colegas ou outros profissionais liberais de como lidar nessas situações. Vamos lá então? É preciso, pessoal, ter um canal de comunicação com seu paciente. Pode ser um e-mail, um número de celular ou qualquer outra forma que seja possível para você. Este canal, você deve, explicar como ele funciona e a periodicidade que você vai o acessar. No meu caso, eu disponibilizo um número de celular onde recebo mensagens de texto no aplicativo WhatsApp e que irei responder dentro de 24 horas. Caso seja uma urgência, eu oriento que busque uma unidade de emergência especializada, imediatamente, até que eu possa, ou consiga realizar o contato. Dessa maneira, eu cubro as necessidades do paciente e consigo definir quando eu vou olhar as mensagens. Então, não é a mensagem que vai escolher por mim, sou eu que vou escolher o horário. É uma forma, de preservar o meu mundo pessoal. Dessa maneira, quando eu respondo, estarei inteiro e tranquilo. Quer saber? Acabo respondendo bem rápido. As 24 horas é mais para tranquilizar os pacientes. A primeira vez que me deparei com essa implosão do mundo privado foi há muitos anos. Eu era um psiquiatra, mas ainda no início da carreira. Estava conversando com uma pessoa querida que naquele momento estava fazendo o curso de medicina. De repente, surgiu nela uma dúvida sobre determinado tema e, de pronto, ela sacou o celular e me falou que iria mandar uma mensagem de texto para o professor da matéria do curso de medicina. Isso me assustou. Como assim? Você tem uma dúvida e simplesmente entra em contato com seu professor? Outro ponto, que eu também fiquei pensando: por que você tem o celular pessoal do seu professor? Aí eu tentei entender a situação e falei: mas ele não está te dando aula, ele está provavelmente fazendo as coisas da vida particular dele. Enfim, naquele momento eu senti que dois mundos se chocavam. Eu perplexo com a ação desse querido amigo e ele sem entender o porquê da minha preocupação. Afinal, segundo a explicação dele, o professor poderia responder quando quisesse a mensagem.
Foi aí que entabulamos uma conversa e eu tentei explicar para ele que sou do tempo em que uma dúvida de uma matéria poderia ser pesquisada em algum lugar ou sanada no início ou no fim da próxima aula desse professor. Afinal, não tinha nenhum risco de vida envolvido ou qualquer outro risco iminente, né? Era apenas uma dúvida, né? A conversa não foi para muito longe e ele seguiu sem entender a minha colocação. Eu vi ali um primeiro aceno que o mundo privado estava com os dias contados. Entrar nessa armadilha em qualquer cenário de nossa vida, seja nas relações pessoais, afetivas ou de trabalho, é o caminho para a desesperança e o sofrimento mental intenso. Reconhecer a importância de nossa privacidade e fazer algumas ações em relação à sua preservação é uma forma de ter uma vida mais satisfatória. Pessoal, trabalho não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. É bom eu falar sobre essa e outras questões da minha vida para mostrar que este é um fenômeno mundial e que todos nós podemos passar por essas questões. Um estudo produzido pelo Fishbowl, uma plataforma social da Glassdoor, encontrou que 54% dos entrevistados afirmaram não ser capazes ou não acreditar serem capazes de se desconectar dos trabalhos, né? Mesmo nas férias. O estudo seguiu, né, e tentou entender o porquê. E esses foram alguns dos motivos que os entrevistados deram, né? O primeiro deles foi a cultura do sempre conectado. O segundo foi um medo de se prejudicar na carreira ao tirar folga, né? E o terceiro foi uma necessidade de continuar checando e-mails para não se sobrecarregar na volta das férias. Esse último ponto é bem interessante, né? Quando eu olho, né, os estudos, eu acabo até me identificando, né? Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Eu nunca faltei ao trabalho, mesmo por motivo de doença, né? Isso é até uma piada entre meus pacientes. Se o Dr. Rodrigo faltar sem avisar, é capaz que morreu no caminho, pois se morreu antes, alguém da família vai entrar em contato, pois sabe, né, como ele é em relação às questões do trabalho, assim. Parece bem interessante, né? Mas tem um bom motivo para isso. Faltar ao trabalho implicaria um acúmulo de mais trabalho que eu teria que fazer em um momento posterior. É claro que existe também um grande senso de responsabilidade, né, que meus pais me ensinaram, né? Mas não posso deixar de falar sobre o medo do acúmulo de mais trabalho. Tem até uma cena, né, que para mim foi muito marcante, né, da única vez que faltei ao trabalho. Eu estava trabalhando no CAPS AD de Pernambués, né, uma unidade muito querida por mim e que trabalhei por mais de 10 anos nesse lugar. Eu estava com uma virose naquela época, né, uma virose da época, né, do momento, assim, mas estava me forçando a trabalhar, até que tive uma queda de pressão e perdi os sentidos por alguns momentos. Meu colega, né, o Marcelo Ladeia, né, um psicólogo e amigo muito querido, foi até mim e me levou para casa em seu carro. Aí sim, fui descansar para me restabelecer da virose em questão. Será que era preciso fazer isso? Temos de colocar em nossa cabeça que o trabalho é uma parte muito importante de nossa vida. Ficamos um bom tempo, né, de nossa existência nele, mas temos outros aspectos, né, em nossa vida que precisamos dar a devida importância. Mais uma vez, pessoal, nós não estamos aqui para uma corrida de 100 metros, mas trabalhar é uma maratona de 42 quilômetros. Como é que nós vamos fazer isso, né, 35, 45 anos de nossa vida, né, dessa maneira tão atabalhoada? Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Outro ponto da hiperconectividade. As coisas estarão ainda piores para os mais jovens quando ingressarem no mercado de trabalho. E aqui eu vou trazer agora alguns dados da Researcher de 2021. 90% dos jovens acreditam que ficar muito tempo online é um problema. 72% desses usam o celular assim que acordam. 56% afirmam que estar longe do celular os deixam mais solitários, aborrecidos ou ansiosos. A pesquisa segue e estes jovens, né, em 51% dos casos, falam que os pais estão constantemente distraídos com o celular e, para finalizar os dados da pesquisa, 40% dos pesquisados se sentem ansiosos sem o celular. Eu já vi relatos extremos, por exemplo, né, de um adolescente que tentou quebrar os aparelhos do UTI pois não poderia ficar com o celular. Imagine só esse cenário, hein? Quando nós olhamos para o mundo, né, está bem ruim também essa questão da cultura digital.
mas o Brasil parece que quer ser o campeão. Somos o segundo país no mundo em média de uso de telas digitais. Usamos 9 horas e 32 minutos por dia. Perdemos apenas da África do Sul, por apenas 4 minutos. A África do Sul é a campeã no mundo com 9 horas e 36 minutos de tela por dia. Só a título de comparação, a média mundial é de 7 horas e a Organização Mundial de Saúde recomenda apenas 2 horas de telas digitais por dia. Vocês estão vendo a distância do que se recomenda e de quanto usamos esses meios digitais? Os estudos vêm demonstrando, com dados cada vez mais volumosos, que quanto mais tempo passamos conectados, maiores são as consequências para o bem-estar físico e mental. Essas podem ser dificuldade de concentração ou de automotivação, irritabilidade, insônia e percepção de aumento de sobrecarga mental. Essa parte inicial do vídeo, né, pessoal, foi para trazer a própria ideia do que seria o burnout. Este teria em sua essência a própria ideia de excesso, não importa do que, só que um excesso mal gerenciado. Este esgotamento, por exemplo, pode vir de um hábito, comportamento repetido ou até de um relacionamento. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Em uma sociedade cada vez mais perdida no uso do seu tempo nas telas digitais, é esperado que esse excesso e o esgotamento que vem dele seja levado para as relações com o trabalho. É aí que nasce o burnout digital nas relações com o trabalho e vamos tentar aqui pensar em algumas maneiras de sobreviver diante dessa realidade que nos cerca. O nosso fio guia, né, vem da Grécia Antiga. É a ideia do metron, que conduziu toda a cultura grega daqueles tempos. Aqui o ideal é o equilíbrio, a harmonia e a simetria. Fugir disso para os gregos é o caminho para a cegueira pela razão. E essa seria a punição dos deuses. Lá vou eu divagando novamente. Mas é impossível não pensar nessa ideia do metro com tanto exagero que convivemos em nossos dias. Falando agora de aspectos mais clínicos no burnout digital, o quadro, né, é desencadeado pela sobrecarga de conectividade, inclusive no trabalho, a que dedicamos a maior parte do tempo. Quanto mais tempo de tela, mais prejudicado fica, por exemplo, o sono, maior é a tendência ao sedentarismo e maior é a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Não podemos esquecer do comprometimento da nossa própria socialização. No limite, isso aumenta a sensação de isolamento e pode agravar problemas de saúde mental. Mais dados de estudos, hein? Agora de Fitter, né, que mostrou que 63% dos 101 entrevistados relacionaram o excesso de exposição a dispositivos eletrônicos a sentimento de estresse e ansiedade. E 77% afirmaram que a maior quantidade de tempo em frente à tela acontece por conta do trabalho. Um outro levantamento, agora da própria Microsoft, entre os anos de 2000 e 2021, aqui, né, nós estamos falando exatamente daquele momento da pandemia, né? O número de reuniões semanais online aumentou em 148%. O curioso é que também no levantamento, metade das pessoas pesquisadas respondiam suas mensagens em menos de 5 minutos. Isso mostra que os profissionais têm uma urgência nos retornos. É mais uma maneira de se mostrar sempre disponível. Vocês aí que estão me assistindo e ainda possuem no WhatsApp os 2 tracinhos de confirmação de leitura, essa é uma ótima maneira de aumentar seus níveis de ansiedade e estresse. Desative essa função o quanto antes. Vocês não sabem? Vou ensinar agora para vocês. Vamos lá. Vão lá em configurações do WhatsApp, depois em privacidade, e desative a opção confirmação de leitura. Vejam como o dia de vocês vai ficar um pouco mais tranquilo. Pessoal, um dos maiores desafios para evitar o burnout digital é o trabalho fora do expediente. Uma pesquisa da consultoria PwC, com 32.500 profissionais, feita em 2021, mostrou que se desconectar das funções corporativas fora da jornada de trabalho era uma dificuldade para 37% dos participantes. Para muitos, ser um bom funcionário virou sinônimo de responder rápido a todas as mensagens e solicitações da chefia. Essa cultura corporativa é muitas vezes incorporada, até mesmo exigida por muitos gestores. Mas aqui estamos diante de uma ilegalidade.
A própria legislação trabalhista brasileira pode proteger o trabalhador nessas situações. Caso você esteja sendo coagido por seu empregador, é possível fazer uma denúncia sigilosa nos canais específicos do governo federal ou apresentar sua denúncia no próprio Ministério Público do Trabalho do seu estado. Não deixem de guardar os prints das conversas com os horários, gravar os contatos telefônicos fora de hora e, se estiver com celular corporativo, faça isso logo, pois quando você sair do trabalho vai ter de devolver o celular e perder as provas que você teria em um eventual processo. Não ache que você não possa fazer nada a respeito. Tem sim, tem coisas que a gente pode fazer. No mundo, inclusive, né, aqui vou dar uma olhada para países como Portugal e França, né, temos legislações específicas para tal. Essas legislações falam sobre o direito à desconexão. Nesse cenário, os gestores ficam proibidos de enviar mensagens para sua equipe fora do período contratado. A desconexão precisa virar um valor para a empresa. E as pessoas devem ser estimuladas a ter uma vida fora das telas e do trabalho. Do ponto de vista, inclusive, da própria empresa, essa forma abusiva de relação trabalhista diminui a produtividade, o lucro, aumenta o número de processos trabalhistas e transforma o ambiente corporativo em um verdadeiro inferno. Na prática, temos muitas vezes gestores mal treinados que ainda acham que essa é uma boa forma de atingir metas. Lê do engano. Você só vai criar caos em seu ambiente de trabalho. Algumas práticas muito simples podem ajudar a manter uma vida saudável com seu ambiente de trabalho quando o empregador e o empregado entendem esse problema. Um bom exemplo é parar com aquelas mensagens de final de semana ou à noite com a frase final: "É para você não esquecer depois". Apesar, né, da intenção não ser incomodar naquela hora, acaba retirando o trabalhador de sua vida pessoal e o conectando momentaneamente no trabalho. É bem justo isso, viu, pessoal? A própria empresa pode também, né, por exemplo, restringir o acesso a e-mails ou sistemas corporativos em determinados horários ou durante as férias. Aqui, até os workaholics vão ter de se conter em seus momentos de descanso e não vão contaminar outros trabalhadores com essa forma, inclusive, abusiva de trabalho. Outra forma da empresa contribuir é, uma vez na semana, combinar de não ter reuniões online. Caso não tenha jeito, combinar uma vez na semana para que essas reuniões sejam com a câmera desligada. Isso fomenta algum nível de relaxamento para os seus trabalhadores. Vamos para uma outra boa dica. A cada hora fazer uma pausa ativa. Aqui é a hora de se levantar, dar uma volta, tomar um café, beber uma água ou fazer um alongamento. Uma estratégia interessante é bloquear horários na agenda das equipes. Um exemplo, né, seria, por exemplo, o período do almoço. Fechar a agenda, né, para qualquer coisa entre 12 horas e 30 minutos e as 14 horas, certo? Essa última dica que eu vou dar, né, e mais uma vez estamos falando quando a empresa e o trabalhador estão alinhados, né, é tentar concentrar a comunicação de trabalho em apenas uma plataforma de troca de mensagens para diminuir o desgaste em acompanhar notificações em diversos meios. E, por favor, não usem o WhatsApp para comunicação de trabalho. No Brasil, o WhatsApp é o nosso principal meio de troca de mensagem. Usem um aplicativo diferente, tem vários por aí. Temos, por exemplo, sei lá, o Telegram, né? Porque, pessoal, é o seguinte, ninguém merece estar olhando o WhatsApp achando que a sua mãe está te mandando uma boa noite e recebe uma demanda de sua chefia no lugar. Para a nossa cabeça, é muito bom separar essas coisas. Tá bom, vamos dizer que a empresa não quer fazer isso. Então, tudo bem. Pegue um celular mais velho que tem em casa, instale o WhatsApp, arrume um número pré-pago e fala para o seu chefe que agora aquele é seu número. Pronto, agora você pode colocar esse celular de lado nos horários que você não quer ser incomodado. Existem também algumas práticas que você pode fazer para garantir alguma qualidade de vida nesse cenário caótico e fazer com que suas horas de trabalho não virem um tormento. Querem ver? Um bom primeiro passo é ir no seu celular, buscar por configurações e procurar a aba notificações. Você vai ver que tem vários aplicativos com essas notificações ativas. Cada notificação dessas que você recebe, a maioria delas são inúteis, tira você do que está fazendo naquele momento. Ela tira o seu foco, diminui sua produtividade e aumenta a ansiedade. Deixe apenas o necessário. Pode ser as mensagens, né, por exemplo, do aplicativo do banco. Afinal, você vai querer saber em tempo real quando alguém mexeu em sua conta bancária, né?
Vamos agora para uma segunda dica, hein? Separe períodos para trabalhar de forma focada. Nesses momentos, nada de checar e-mails, né, ou mensagens. Feche as múltiplas abas que você deixa aberta no computador e deixe outros dispositivos eletrônicos bem longe de você. Eu sei, pessoal, que o ambiente de trabalho por si só pode favorecer você perder o foco. Eu, por exemplo, trabalho muitas vezes com a produção criativa, né? Quando estou fazendo laudos ou relatórios, e a imersão é fundamental para um bom trabalho. Existem sim algumas coisas que podemos fazer nesses momentos. Querem ver? Feche a porta de sua sala, ou se você não tem uma sala, tem uma baia e tal, coloque um fone de ouvido. Nem precisa estar escutando nada, é só para sinalizar para os seus colegas que você está ocupado. Aqui eu acho importante pontuar para vocês sobre o mito do multitarefas. Estão me escutando bem? O multitarefas não existe. Você sempre vai fazer uma tarefa de cada vez. O que ocorre no multitarefas é você inicia, né, uma tarefa, interrompe, começa uma segunda, interrompe e assim por diante. A produtividade nessa situação vai cair, pois a cada tarefa você precisa de um certo tempo para entrar em um estado de concentração. Além da produtividade cair, você tem a chance de cometer mais erros e, com isso, fazer um retrabalho, o que vai te exigir ainda mais tempo. Não tem jeito. O cenário do multitarefas é prejuízo para todos. Isso tem que acabar no trabalho e em sua vida pessoal. Agora, para ir finalizando, vou colocar aqui 10 sinais que as coisas estão ficando sérias quando a questão é a superexposição a telas digitais nas relações com o trabalho. Vamos lá? Sinal número 1: diminuição da concentração, do foco e da motivação. Sinal 2: cansaço visual causado por superestimulação da retina. Sinal 3: redução dos níveis de intimidade com seu companheiro ou companheira. Quarto sinal para você ficar de olho: fadiga, insônia e demora para dormir. Quinto sinal: alterações de visão e dores de cabeça. Sexto sinal: isolamento e sensação de solidão. Sétimo: privação de contato físico. Oitavo sinal: diminuição da criatividade. Olha só a criatividade que eu falei. Nono: aumento do estresse causado pelo hiperfoco em conteúdo estressante, né? E décimo: prejuízo na saúde mental e o aumento da percepção de sobrecarga, pressão de tempo, né? Gerando ceticismo e senso de ineficiência. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de falar hoje. Quero aproveitar esse espaço e mandar um abraço para todos os colegas da Coordenação da Atenção à Saúde do Trabalhador da Bahia e agradecer pela ótima acolhida. Começar essa nova jornada em minha vida, agora auxiliando os médicos do trabalho da COASH no estabelecimento do nexo entre transtorno mental e as relações com o trabalho, está sendo um grande desafio. Quero também falar que farei mais vídeos sobre esse tema. O transtorno mental nas relações com o trabalho precisa ter mais visibilidade e, para isso, precisamos falar cada vez mais sobre esse tema. Eu espero, nesses vídeos e no meu trabalho, contribuir para que este grande problema ganhe mais notoriedade. Afinal, pessoal, o trabalho faz parte de uma boa parte de nossas vidas. Ah, um último recado. Não deixem de se inscrever no canal, dar o like, compartilhar esse vídeo em seus grupos ou com seus amigos. Precisamos fazer essa informação se espalhar por aí. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo Papo Psi. Tchau, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.